Bolsa em alta, petróleo em alta, juros e inflação também subindo. Para onde vai tudo isso? A guerra da Rússia e da Ucrânia balançou todos os países do mundo quando a gente pensa na economia. E nesse vídeo você vai descobrir como isso afeta os seus investimentos. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal da Nord. Hoje está aqui do meu lado Bruce Barbosa para a gente comentar as consequências econômicas da guerra entre a Ucrânia e a Rússia no Brasil e no mundo. Não é pouca coisa não, hein? Tudo bem, pessoal? Assunto espinhosíssimo, né? Então, super difícil saber o que vai acontecer e tudo mais, mas vamos tentar dar posicionar o pessoal, né, com o que pode acontecer com os ativos, com seus investimentos e tudo mais. E é muito importante a gente fazer esse vídeo porque você que está aí em casa e muita gente que você conhece, com certeza é o tipo que opera a notícia, investe de acordo com as manchetes. E às vezes você não sabe profundamente o que aquilo significa. Então aqui a gente vai mostrar ponto a ponto do que está sendo afetado com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas antes, vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste e não se inscreve. Se inscreve, dá o seu like, aproveita para compartilhar esse vídeo com todo mundo que também tem as mesmas dúvidas que você, tá bom? O que a gente tem aqui até agora, gente? Desde que começou o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, a gente viu uma nova ordem econômica começando a se desenhar. O que a gente viu, por exemplo, de subida de preço das commodities, muitas bateram altas recordes ou estão caminhando para altas recordes. A gente pode falar o quê? Aço, petróleo, minério? Trigo, né? A Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de trigo. Obviamente petróleo, gás, a Rússia é um grande exportador. A Rússia e a Ucrânia, né, são grandes exportadores de gás para a Europa, né, que elas exportam e tudo mais. E o mais interessante, assim, de todas essas matérias-primas que a gente citou aqui, muitas são produzidas pelo Brasil também, né? Então isso obviamente fez com que a nossa bolsa, nesses últimos dias, nessa guerra, disparasse, subisse muito alavancada pelas commodities, basicamente petróleo e mineração. Minério de ferro, né? Obviamente o preço do aço puxa também o minério, né? Você usa minério para fazer aço, obviamente. Então Vale, Petro, as grandes empresas brasileiras, né, são também grandes exportadoras de commodity. Vale, Petro, as siderúrgicas, papel e celulose. Papel e celulose eu não sei se mudou muito o preço, mas deve ter tido algum impacto também. E o mais interessante é que assim, né, isso que a gente está falando aqui são os movimentos que aconteceram até agora, né? A gente não sabe para onde vai esse conflito, quanto tempo isso vai durar e como isso vai de fato afetar a ordem econômica, mas isso já está acontecendo. O negócio que é interessante falar é que a gente não sabe o que vai acontecer, obviamente, né? Ninguém consegue ler o jornal de amanhã, muita coisa pode acontecer. O que é certo é, a relação da Rússia com o Ocidente, né, se eu posso chamar a OTAN de Ocidente, mudou. Então, a Rússia é um grande exportador de commodities. A gente viu esses impactos nas commodities, já estamos vendo, né? Mas assim, acho que o mais importante é, toda grande crise tem impactos de secundários, né? Impactos, digamos, a segunda onda, digamos assim. E assim, a gente separou aqui alguns pontos específicos dessa conversa para a gente explicar um pouco mais a fundo, tá? Então a gente vai passar um por um aqui. O primeiro deles é justamente essa questão da explosão do valor das commodities, né? Por que as commodities explodiram? Você falou aí da Rússia ser uma grande exportadora de gás, de petróleo, talvez se o conflito fosse em outra parte do mundo, fossem outras mudanças econômicas, mas especificamente por que as commodities explodiram? Eu acho que são alguns fatores, né? Primeiro, você produz a commodity, você precisa exportar essa commodity, né? Vender essa commodity para outro país. A Ucrânia, principalmente, está com as fronteiras fechadas, né? A própria Rússia está com alguns portos não funcionando 100%. Então, assim, tem essa dificuldade logística que, obviamente, é natural, né? Está em conflito e tudo mais, você barra algumas estradas, ou muitas estradas na Ucrânia, né? Mas algumas na Rússia. Tem essa. A Rússia foi tirada desse sistema mundial de pagamentos. Então, também a Rússia vende petróleo para a China. Como a China paga a Rússia, entendeu? Com malas de dinheiro? Não sei. Então, tem essa dificuldade também, que impacta a negociação mundial. Tem outro fator que a guerra demanda muita commodity, né? Então, você precisa colocar gasolina nos tanques, nos aviões e tudo mais. Então, pode ser que também exista aí uma demanda maior pelas commodities, petróleo, por exemplo, né? Mas também aço e tudo mais. Os metais, né? Também. Então, pode também ser por esse lado. Pode ser que alguma coisa aconteça e elas, digamos, não subam mais ou alguma coisa assim, mas acho que cair é um negócio mais complicado. E quando você fala assim, pode ser, digamos que quando o conflito terminar, nada vai ser imediato, né? Tudo que já subiu não vai cair de uma única vez. Isso também é um ponto importante para quem está investindo aí em commodities. Você investe em commodities? Comenta aqui embaixo em quais você investe, que a gente quer saber aqui, né?
Commodities têm uma força muito grande na nossa bolsa. Claro. Se por acaso rolar do conflito terminar, não necessariamente vai cair tudo de uma vez. Não é assim que funciona, né? Exato, depende obviamente do preço das commodities em si, mas levando em consideração que o mercado mundial foi disruptado, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo, né? Então, muitos impactos nesses mercados que a gente ainda não consegue, são esses impactos de segundo grau, né? De, sei lá, secundários. E falando em subida de preço de itens básicos, como aí o pãozinho, o trigo e tudo que é feito dessas commodities primárias, aí trigo, milho, etc e tal, veio o petróleo. E o petróleo, apesar de muita gente investir em petróleo, do lado do investidor, parece uma notícia bem interessante, é interessante, mas do lado do consumidor também pode dar um problema, visto que a gente vai ter provavelmente uma subida do preço dos combustíveis. Quer dizer, o petróleo bateu 110, estão falando de 120, já estão falando de 150 o barril. Isso vai ser um recorde que há muito tempo a gente não via se acontecer, né, Bruce? Acho que desde 2007, né, ou 2008, o petróleo não bate onde ele está hoje. Lá, isso é interessante falar também. Lá em 2007, 2008, quando o petróleo bateu 150 dólares, alguma coisa por aí, alguma coisa próxima disso, saiu um relatório que ficou muito famoso de um banco de investimento, né, da Goldman Sachs, posso até falar o banco, falando que o petróleo iria 200, e esse relatório marcou a máxima. Então, assim, sempre existe alguém falando que alguma coisa vai subir e alguma coisa vai cair. Faz sentido? Sempre faz sentido, porque você está olhando no meio do calor do momento. Pode ser que o petróleo vá a 150? Pode. Pode ser que ele vá a 200? Pode, não sei. Depende do que acontecer na Ucrânia, na Rússia, no mercado mundial e tudo mais. Mas, assim, cuidado com essas opiniões meio, entendeu? Porque nesse caso nem é uma opinião meio aleatória, né? Claro. De um banco de investimento sério e tudo mais. Sim. Mas, assim, as pessoas erram. Então, assim, é muito fácil tirar conclusões fáceis e erradas sobre alguma coisa muito mais complexa que a gente está vendo hoje. Não, e aqui na Nord a gente gosta muito de Prio. A gente tem um vídeo sobre Prio aqui no canal com o Bruce bem recente. Imagino que você está recebendo muita pergunta sobre isso com essa alta de Prio e outras empresas da Bolsa também que trabalham com petróleo que estão subindo, né? Ainda é buy? Ainda é chance de comprar? Muita gente pergunta isso, eu acho que vale a pena a gente falar aqui. A pergunta que eu mais recebo no momento, né? Ainda vale a pena comprar PetroRio? Assim, a gente não comprou PetroRio porque a gente apostava na alta do preço do petróleo. Ou numa guerra que pudesse estourar o preço do petróleo, óbvio. Porque é um negócio impossível de prever antes, né? Então a gente comprou PetroRio porque a PetroRio aumenta o seu volume de produção, já vem aumentando bastante nos últimos anos e vai continuar aumentando muito mais. Nos próximos anos, até o final de 2024, ela vai aumentar 3 ou 4 vezes a sua produção. Independente do valor do petróleo. O petróleo subindo é bom? É ótimo, a PetroRio ganha mais dinheiro com isso. Mas a gente não sabe onde o petróleo vai ficar. A longo prazo, eu imagino que o petróleo não fique a 110 dólares, 15 dólares. Eu acho que imagino que até as próprias petroleiras fazem a conta de longo prazo com 75 dólares, 70 dólares, uma coisa mais realista, dólares. Né, Bruce? É um preço, digamos assim, historicamente mais, entre aspas, normal. Então, assim, a PetroRio se beneficia sim de um petróleo mais alto, mas a longo prazo a gente comprou o PetroRio porque o volume de produção dela cresce muito forte. Ainda vai continuar crescendo 3 ou 4 vezes nos próximos, coisa de 3 anos. Se o petróleo continua subindo, a PetroRio provavelmente vai continuar subindo. Ela não está subindo igual o petróleo, né? As empresas tendem a subir menos que a commodity, até porque o mercado já imagina que a commodity seja cíclica e possa cair. Mas ela vai continuar subindo. Se o petróleo cair, eu imagino que a ação também caia, porque muita gente comprou PetroRio imaginando, o petróleo vai subir, vou comprar PetroRio. Assim, não é o que a gente faz, a gente não recomenda que as pessoas façam isso, mas obviamente tem muita gente que faz, né? Então, assim, resposta rápida, né? Pergunta difícil, resposta rápida. Vale a pena comprar PetroRio agora? Vale. Ela vai continuar subindo? Não sei, depende do petróleo. A longo prazo, ela vai continuar subindo junto com o seu volume de produção e com o resultado subindo, a cotação da ação também sobe. Agora, se tem uma coisa que vai subir, eu lamento dizer, é a gasolina, é o combustível na bomba. A gente coloca aqui na tela algumas manchetes que falam sobre isso. Tem gente falando que vai demorar um pouquinho mais, mas isso vai ser repassado para o consumidor. Eu abasteci meu carro hoje, inclusive, paguei acho que R$6,60. Quanto que você paga mais ou menos na gasolina, você sabe? Eu boto álcool no carro. Ele faz a continha, se vale a pena mais gasolina ou álcool. 4,30, que sobe junto, né? Claro. Sobe junto com a gasolina. Você que está abastecendo, quanto que você pagou a gasolina aí na sua cidade? Coloca aqui preço e cidade, que eu quero ver daqui a 2 meses, 1 mês esse vídeo, quem é que comentou e se acertou para onde que vai a gasolina? Porque estão falando que vai para R$10, né, Bruce? Pode ser que vá, né? Dependendo de onde tiver o petróleo. O governo está tentando, obviamente, ano de eleição, né? Sim.
a impopular, gasolina, né? Subir gasolina. Subir a gasolina é absolutamente impopular, então eles estão tentando segurar o preço da gasolina, o repasse de preço de alguma forma, né? Como que isso aconteceu no passado? A Petrobras segurou a bucha. A Petrobras teve prejuízo, a Petrobras e seus acionistas, né? Então é justamente por isso que a Petrobras não vem subindo também com o PetroRio e com o petróleo. A Petrobras até sobe, mas ela de uma forma muito mais tímida, né? Então, assim, pode ser que o governo ache uma forma de segurar o preço, o repasse da gasolina. Já está uma diferença bastante grande entre o preço do petróleo lá fora e o equivalente da gasolina aqui dentro. Tem pessoas que falam 20% a 30% mais ou menos, o que é uma diferença bem grande. A probabilidade é que a Petrobras repasse algum aumento, sim, mas que não repasse tudo e invente uma nova regra para não poder repassar tudo. Congresso, presidente, governo vão brigar bastante para não repassar tudo, não. O outro argumento que a gente tem aqui, que a gente já falou um pouquinho no começo, é a Bolsa subindo. A Bolsa brasileira deu uma melhorada aí, digamos assim, na contramão das notícias, né, terríveis do mundo, muito sustentado por Petro e Vale, ou as commodities na Bolsa brasileira, mas tem um ponto muito interessante que é justamente o dinheiro estrangeiro entrando na Bolsa brasileira novamente. Também o Brasil é que tem aí duas coisas, né? O Brasil ficou muito barato porque nos últimos 6 meses de 2021 a nossa bolsa caiu bastante e o dólar subiu e as commodities subiram. Então tem digamos, uma proteção natural da nossa bolsa que ela ficou muito barata com as commodities subindo e o dólar subindo. Então as empresas com resultados muito bons e a bolsa caindo ficou barato demais, atraiu os gringos que já vinham comprando bolsa brasileira no início do ano com a alta das commodities com a guerra, compraram mais ainda, que faz todo sentido. Se isso vai continuar, eu não sei, mas assim, se as commodities derem uma estabilizada, eu imagino que a bolsa também estabilize, né? As principais ações da nossa bolsa também estabilizem. E, gente, o último ponto, o Bruce chegou a ventilar isso no começo dessa conversa, a Marília gravou um vídeo só sobre isso, que saiu aqui, vou deixar o card para você acompanhar, que é a questão inflacionária. Uma coisa que a gente tem certeza é com o preço das commodities em alta, a inflação também aumenta e aí os juros acompanham para tentar conter a inflação. Isso a gente pode esperar em todas as economias do mundo, basicamente, né, Bruce? Com certeza. O grande problema mundial atualmente é justamente a inflação, né? E os mercados americanos estavam caindo no comecinho desse ano justamente com medo de um aumento maior dos juros. Só que aí tem duas coisas, né? O Banco Central americano vai ser muito mais, digamos, parcimonioso, né? Muito mais calmo para subir juros com uma guerra acontecendo na Europa, né? E aqui no Brasil também existe já uma subida de juros acontecendo para tentar segurar a nossa inflação e a gente tem que avaliar como é que vai ficar com esse outro fator, o fator guerra e juros no mundo subindo também. Muito Exato. bem. E tem uma outra coisa que é interessante falar também, é que a gente não pode descartar uma grande crise mundial, né? Com a Rússia fora, digamos, com muitas sanções contra a Rússia, digamos, com um relacionamento mais difícil com o Ocidente. Pode ser que a Rússia tenha um problema econômico mais grave e pode ser que isso também contagie os outros emergentes. Como a gente já viu várias vezes, né? Um emergente cai e acaba criando um contágio em vários outros emergentes. Então, também não tire isso da mesa. Mais uma crise, né? Pode ser que a gente tenha. Vamos ter? Ninguém sabe. Não tem como saber, não temos bola de cristal, a gente sabe que o que está acontecendo hoje lá é muito sério, apesar das conversas, apesar de uma tentativa aí de negociação, corredores humanitários sendo construídos para fuga de civis, etc e tal, várias sanções de outros países com a Rússia, a gente não sabe para onde esse conflito vai. O que é importante é que você não se sinta sozinho na hora de pensar nos seus investimentos ou mudar alguma coisa ou investir em algo novo, não se sinta só. Para isso que a gente faz esses vídeos aqui. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo a carteira do Bruce, que é o Bunch Trader, que tem vários ativos interessantes, incluindo um deles que a gente falou aqui, que é PRIO. E lá também vocês fazem uma contenção. Tem muito assinante ligando ou preocupado que vocês dão uma bela ajuda aí para segurar essas emoções, né? Porque é natural ficar com medo em tempo de crise. Com certeza. O mais importante ao investir é ter confiança no que você está fazendo, né? Porque não adianta se você panica e vende as ações quando elas caem, você vai entregar dinheiro para o mercado, né? Você vai perder dinheiro a longo prazo. Então a ideia é justamente comprar barato e vender caro e não o contrário. Então a gente faz um trabalho psicológico bastante forte com os assinantes, que é super importante, né? Eu diria que até 90% de investir
é o psicológico. Fazer conta, achar as boas empresas não é um negócio difícil. Agora, manter a calma nos piores momentos é bem mais complicado. É por isso que é bom a gente ter sempre alguém que entende de verdade do negócio do nosso lado. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, que tenha te ajudado a parar de operar a notícia e começar a ouvir a opinião de quem realmente entende. Deixa teu like, segue a gente aí nas redes sociais e aproveita para encaminhar para todo mundo que ainda está perdido em relação à guerra. A gente, claro, vai voltar outras vezes para atualizar as informações, né, Bruce? Com certeza. Gente, valeu. Até a próxima. Tchau.